hoje é forte. Profetiza sobre esses ossos. Imagina que você acorda num lugar que você nunca viu antes, um vale. Um vale enorme, aberto, silencioso. E espalhado pelo chão até onde os seus olhos alcançam, enxergam, ossos. Ossos humanos, secos, brancos pelo sol, sem vida há tanto tempo que nem cheiro de morte restava. Só o silêncio de um lugar que não via vida faz muito tempo. E você não está sonhando, não. Você está ali de pé, no meio de tudo isso, e uma voz pergunta: filho do homem, podem esses ossos viver? Essa é uma cena que abre Ezequiel capítulo 37, um dos capítulos mais poderosos, mais cheios de significado de toda a Bíblia. E se você nunca abriu uma Bíblia na vida, eu te convido a fazer isso hoje. Pegar uma, ler esse capítulo do começo até o fim, depois que essa mensagem acabar. Você não vai se arrepender, mas por enquanto fica aqui comigo, porque essa história tem uma mensagem que é para você, hoje, agora. Para quem ainda não conhece essa história, deixa eu tentar explicar o contexto. Ezequiel era um profeta. Um profeta é alguém chamado por Deus para ouvir a voz de Deus e transmitir essa mensagem ao povo. E Ezequiel estava em um dos momentos mais sombrios da história do seu povo. Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia com Nabucodonosor, longe da terra prometida, longe do templo, longe de tudo o que conheciam. Era um povo sem esperança, um povo que tinha desistido de acreditar que coisas poderiam mudar. E foi exatamente para esse povo, nesse exato momento, que Deus deu essa visão a Ezequiel. Um vale de ossos secos. Não foi coincidência, não. Nas coisas de Deus não existe coincidência. Os ossos eram uma imagem daquele povo, secos, espalhados, sem vida, sem força, sem expectativa nenhuma. E Deus pergunta ao profeta: podem esses ossos viver? Agora, repara na sabedoria de Ezequiel na hora que ele foi responder. Ele não disse sim nem não. Ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. E às vezes a resposta de maior fé que a gente possa ter não é aquela resposta que grita a certeza, não. É a que admite que só Deus sabe o que é possível ou impossível. E então Deus dá uma ordem. Se você parar para pensar, é uma das coisas mais loucas que um ser humano já foi chamado para fazer. Profetiza sobre esses ossos. Fala com os ossos. Declara sobre eles. Anuncia vida onde só existe morte. Pensa no que Ezequiel deve ter sentido naquele momento. Ele está sozinho no vale, rodeado de ossos. E Deus está mandando ele abrir a boca e falar. Para quem? Para os ossos. Não tem lógica nenhuma, não tem explicação científica. É simplesmente Deus mandando o homem usar a boca num lugar onde a situação gritava que não havia absolutamente nada a ser feito. E Ezequiel vai e obedece. E aí a Bíblia descreve algo que chega a arrepiar. Um ruído, um tremor, e os ossos começam a se juntar. Osso com osso, articulação com articulação. Depois vieram tendões, depois carne, depois pele. Só que ainda não havia fôlego neles. E Deus disse novamente: profetiza agora ao vento. Chama os 4 ventos e diz: vem, ó vento, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel profetizou, falou, e o fôlego entrou, e eles viveram, e se levantaram. E era um exército muito grande, de ossos secos, um exército. E agora eu preciso te contar uma coisa que muda tudo. Essa autoridade que Ezequiel usou naquele vale não era exclusiva dele. Ele não tinha um superpoder especial reservado para os profetas do Antigo Testamento, não. João capítulo 20, versículo 22, ele registra um momento em que Jesus, depois de ressuscitar, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O mesmo fôlego, o mesmo sopro, o mesmo Espírito que trouxe vida aos ossos secos, Jesus derramou sobre pessoas comuns como eu e você, pescadores, ex-coletores de impostos, mulheres que tinham sido marginalizadas, pecadores, gente simples. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, não sugestão, não possibilidade, poder. O mesmo poder que moveu aquele vale de ossos secos e transformou um exército.
Ele está disponível para quem recebe o Espírito Santo de Deus. Isso significa que você hoje tem a mesma autoridade que Ezequiel tinha naquele vale. Não porque você é especial, não, mas porque o Deus que estava com Ezequiel é o mesmo que está com você hoje. E aí vem a pergunta mais honesta dessa mensagem: por que nós não usamos essa autoridade? Eu sei a resposta, você também, o apóstolo. É o medo. Medo de orar por alguém e não acontecer nada. O medo de abrir a boca e o céu ficar em silêncio. O medo de parecer louco diante das pessoas. O medo de acreditar no impossível e ser humilhado pelo possível que não mudou. E esse medo, ele tem uma vozinha que diz: e se eu falar e nada acontecer? E se eu tentar e passar vergonha? E se Deus não aparecer dessa vez? Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. E se Ezequiel tivesse ficado em silêncio? Os ossos continuariam no chão, o vale continuaria vazio, o exército nunca teria se levantado. Não porque Deus não tinha poder, mas porque o canal humano, a ferramenta humana que Deus queria usar, escolheu o medo em vez de a obediência. Deus não precisa da nossa perfeição, Ele precisa da nossa disponibilidade. E tem mais uma coisa que poucos percebem nessa história. Deus não disse a Ezequiel: os ossos vão viver. Ele perguntou: podem esses ossos viver? Ele colocou Ezequiel diante da fé antes de revelar o poder, antes de revelar o impossível. Porque a fé sempre é chamada antes da evidência aparecer. Nós acreditamos e cremos antes de vermos. É muito mais fácil a gente crer quando tudo está ali na nossa frente. E Deus está te fazendo a mesma pergunta que fez a Ezequiel: podem esses ossos viver? E eu vou te falar, não responde com lógica, não. Não responde com o que os médicos disseram, com o que o banco disse, com o que as pessoas disseram. Responde com fé: Senhor Deus, só o Senhor sabe. Então abre a boca, profetiza sobre o vale que você está vivendo. Declara vida onde parece haver só destruição. Chama o que não existe como se existisse, porque é assim que o Deus que você crê opera na sua vida e na minha. Não importa quem está olhando, não importa se vai parecer loucura. Ezequiel falou para os ossos e os ossos se levantaram. E o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Esse é o poder que está disponível.